Aqui eu tô com a rotina de altura de dispositivos aberta. E o que essa rotina faz? Ela seleciona alguns elementos, como portas, tomadas, interfones, interruptores, campainhas, e verifica se a altura desses dispositivos está de acordo com a altura de comando da acessível, né? De acordo com a norma de acessibilidade. E no caso das portas, a altura é da maçaneta. E depois dessa verificação, né, que é feita em todo esse grupo aqui, os dados são exportados para uma planilha em Excel, o resultado dessas verificações, os parâmetros selecionados. Aqui a gente cria tags, né, identificadores, para cada tipo de dispositivo que a gente selecionou e apenas para os dispositivos que não, para os elementos que não atenderam a altura acessível. Não são criados tags para os elementos que atenderam o requisito de altura acessível. E aqui a gente cria o quadro do Data Shapes para interação com o usuário. Então, aqui a gente tem a nossa primeira sequência, é a verificação de altura da maçaneta da porta. Então, eu seleciono aqui a minha categoria, portas, All Elements of Category. Vou selecionar todas as minhas portas. E o element type, ele vai selecionar o tipo das minhas portas, porque tem alguns parâmetros que eu vou selecionar que são do tipo e alguns parâmetros que são de instância. Então, aqui alguns parâmetros que eu vou selecionar é a categoria, o ID, a marca, nome. E aqui eu utilizo diferentes nós para selecionar esses parâmetros. Aqui eu já utilizo um nó que já tem embutido o parâmetro que vai selecionar, né? Então, uma category. Aqui também o nó ele já vai selecionar o nome do elemento. E aqui eu utilizo o nó elements get parameter value by name, que eu coloco o nome do parâmetro que eu quero utilizar. Aqui eu poderia ter utilizado uma lista também, enfim, há diversas maneiras de fazer essa parte de seleção. Aqui foi como foi feita nessa rotina. Aqui, com esse nó, eu vou selecionar a marca, que é o código individual de cada elemento, e aqui a altura maçaneta, que é o parâmetro que a gente quer verificar, né? A altura da maçaneta que a gente quer verificar. E esse parâmetro ele foi criado para essa rotina, para o projeto em si. A altura maçaneta não é um parâmetro que a gente tem nas portas padrões do Revit, por exemplo. Então, ele é um parâmetro compartilhado, criado para o projeto. E aqui, para minha verificação da altura da maçaneta, eu tenho essa faixa de altura, né? Ela tem que estar à altura da maçaneta, esse parâmetro que a gente selecionou. Tem que ser um valor compreendido entre 80 centímetros e 1,10 m. Então, aqui, através do nó maior igual, menor igual, eu faço essa verificação. E aqui, eu tenho dois resultados, né? Eu tenho o resultado do menor igual e do maior igual. Então, para cada um desses nós, eu vou ter um resultado verdadeiro ou falso. Crio uma lista com esses dois resultados. Para eu verificar se, aqui através desse nó list all true, eu verifico se os dois resultados foram verdadeiros. Se um deles for falso, por exemplo, se ele for maior do que 80, mas não for menor do que o 10, a altura da minha maçaneta, o resultado aqui vai ser falso. Porque a minha altura, meu elemento, ele tem que ter a altura compreendida entre esse valor. Não pode atender apenas um requisito e não atender o outro. O valor tem que estar aqui nesse intervalo. E aqui eu crio a minha lista com todos os parâmetros, com todo o resultado dessa verificação. Aqui embaixo, eu tenho a minha rotina, a minha sequência para verificar as tomadas. E as tomadas, ela é um pouquinho diferente, porque tomadas geralmente faz parte da disciplina de elétrica, então é feito em um arquivo separado, né, em um arquivo de elétrica. Então, aqui, para eu selecionar as tomadas, eu estou utilizando o nó Select by Category or Type, que ele seleciona a partir de um link, né, a partir de um vínculo. Então, aqui eu coloco a categoria que eu quero selecionar e eu tenho que também adicionar o vínculo onde serão procurados esses elementos. Então, aqui o fio, né, o wire tá grande porque a entrada será dada pelo Data Shapes, de acordo com o que o usuário selecionar. Em seguida, eu tenho um filtro por máscara, porque eu seleciono aqui todos os meus elementos de iluminação elétrica. E eu quero selecionar apenas as minhas tomadas e de acordo com uma faixa de altura para verificar. Então, eu criei outro parâmetro aqui, faixa de comando,
para eu desenvolver esse filtro aqui, para eu aplicar esse filtro e selecionar apenas as minhas tomadas. E elas têm uma faixa de altura para verificação. Então, eu classifiquei elas como essa faixa F1 aqui. Então, todos os elementos que tiverem essa classificação do F1 e forem dos tipos de iluminação elétrica, que no caso são apenas as tomadas, ele vai fazer esse filtro para eu continuar aqui a rotina. Então, eu seleciono os parâmetros novamente. Aqui, o que diferencia das portas é que eu vou selecionar esse parâmetro aqui, elevação do ponto, para eu selecionar a altura dos meus dispositivos de elétrica. Vou verificar se essa altura está na minha faixa acessível. E vou criar a lista com todos os resultados dos parâmetros e resultados da verificação. As sequências de campainha e interfone são parecidas com a de tomada. Na verdade, o que vai modificar vai ser a classificação aqui do filtro e a categoria para selecionar e a faixa aqui de altura, mas as sequências para os elementos aí de outros tipos seguem a mesma lógica. Então, aqui eu tenho a minha unificação das listas, que eu unifico todo o resultado das listas aqui de todos os elementos selecionados e verificados, com todos os dados obtidos nas outras etapas, eu vou unificar para eu poder exportar para o meu Excel, aqui Data Export Excel. E aqui eu crio as minhas tags. Aqui, para cada elemento, foi criado uma sequência para a criação de tags. Então, eu vou selecionar eu resseleciono, né, os elementos que foram selecionados aqui inicialmente. Aqui eu vou selecionar apenas a instância do meu elemento, da minha porta, da minha tomada e o resultado da verificação. E aí eu vou filtrar pelo resultado da minha verificação. Então, aqui no meu resultado do nó Filter by Boom Mask, in são os resultados verdadeiros. Então, são as minhas tomadas, interruptores, portas que tiveram a altura acessível, atendida, e out são os elementos que não atenderam essa altura acessível. E aqui eu vou criar a lista, a minha tag, apenas para os resultados que não atenderam. Então, apenas o out aqui tem a saída para a criação de tag. Então, aqui eu seleciono apenas o meu elemento em si, né? Porque nessa lista ele tem tanto o elemento quanto o resultado da verificação. Então, através do get item add index, eu vou selecionar apenas o que está no index 0, né? Que são os meus elementos em si. E aqui eu crio a minha tag. Esse identificador, ele foi feito para a rotina também, né? Ele foi personalizado, na verdade. Então, isso vai variar de acordo com a rotina do escritório, as famílias que o escritório utiliza, enfim. Então, isso daqui vai ser adaptado de acordo com o que a pessoa, o escritório, tem como padrão. E isso se repete para todas as criações de tags aqui. E aqui embaixo eu tenho a criação do meu quadro do Data Shapes. E os elementos que o usuário poderá selecionar são o link, né, o vínculo do arquivo de elétrica, por exemplo, a vista para onde serão exportados onde serão inseridos os meus identificadores e o arquivo para onde serão exportados os meus dados. Todo, né, o resultado dessa verificação. Então, eu uso aqui Drop-Down Data para vista e link e o File Path para o arquivo. E aqui eu de fato crio o meu quadro com alguns itens personalizados, o título do quadro, o logo, o botão que eu quero deixar. E aqui eu seleciono resultados, na verdade eu separo os resultados de acordo com o index. Então, o meu primeiro resultado foi o link. Então, aqui eu tenho as saídas lá para o meu elemento de entrada, para eu selecionar de acordo com a categoria aqui, o meu link do Revit. Eu identifico também aqui a minha vista, para onde serão inseridas as minhas tags, e o meu arquivo, para onde serão exportados os dados.
Então, agora eu vou clicar em executar para a gente executar essa rotina. Vou selecionar o link, o vínculo do Revit, que aqui é minha disciplina de elétrica, né, o projeto de elétrica, a vista, onde serão inseridos as tags, verificação elétrica e o arquivo, onde serão exportados os dados. Então, aqui eu já tenho o resultado da minha verificação. A altura da maçaneta das portas atendeu, todas atenderam a altura acessível, mas aqui na elétrica a gente vê que a maioria não atendeu a altura acessível. Vou fechar aqui. Então, aqui eu tenho os meus pontos de elétrica e meus identificadores. Todos esses pontos não atenderam a altura acessível, então temos o identificador vermelho. Os que atenderam, não foi criado o identificador. E da rotina de altura de dispositivos é isso.